Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou fazer uma live totalmente diferente hoje. Vou falar sobre família, tá? Com vocês aqui. Sobre divórcio. Um tema que eu tenho estudado bastante e eu quero conversar com vocês hoje, tá? Pretendo começar o assunto hoje e provavelmente terminar ao longo da semana. Mas antes de começar a falar sobre família, sobre divórcio, eu queria perguntar para vocês se vocês ainda têm os pais juntos, que os pais estão casados, que nunca se separaram. Alguém tem? Vocês sabiam que em toda a família, em todas as famílias, existem ciclos que se repetem? Tati, o que são esses ciclos? Ciclos são padrões de comportamento que vão sendo repetidos ao longo das gerações. Por exemplo, tem ciclos de divórcio, tem ciclos de relacionamento abusivo, tem ciclos de traição, existem ciclos de abuso, de violência. Também existem ciclos de escassez, de pessoas que elas não prosperam, pessoas da família que muitas vezes não conseguem crescer, não conseguem romper. E estes ciclos que se repetem, o que faz muitas vezes a gente quebrá-los é o conhecimento. Constantemente eu atendo pessoas que quando começam a observar a família, quando começam a observar o histórico familiar, mesmo sem querer, fica pensando, meu Deus, eu estou repetindo o mesmo tipo de comportamento dos meus pais, da minha mãe, dos meus irmãos. Isso acontece muito. Mas qual que é a diferença, Tati? Como que isso pode ser quebrado? Primeira coisa que nós precisamos entender é que ciclos repetitivos acontecem em qualquer família. Não importa o tipo de crença, não importa o lugar que você vive, não importa o tipo de família, não importa. Cada família, ela tem a tendência de ter algum tipo de ciclo que vai se repetindo, tá? Então, eu queria que você observasse agora, parasse um pouquinho e você analisasse qual que é o ciclo de relacionamentos ou de padrões que na minha família tem se repetido. Existe também ciclo de obesidade. Porque a alimentação não tem como, é um ciclo que a gente repete. Porque é um hábito ruim da má alimentação. Hábito de vícios também. Vem de ciclos, vem da família. Só que muitas vezes nós estamos vivendo muito no automático. Já perceberam? Nós não paramos mais para observar o que nós temos feito com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com as pessoas que estão perto de nós. Não importa a área que você trabalha, se alguém que trabalha na área da saúde, com pessoas, você precisa entender que existem ciclos que regem o ser humano. Por trás da Tatiane tem uma história que vem dos meus pais, dos meus avós. Tem uma história. Quando eu converso com você, não é só você que eu tenho que entender. Eu tenho que entender o ambiente familiar que você veio. Sempre quando alguém vem até a mim, a gente fala muito sobre traumas, né? Ah, Tati, mas meus pais não me deram amor. Meus pais eram frios. Em nenhum momento eu ensino meus pacientes
a colocar os pais contra a parede como se eles fossem culpados. Porque os nossos pais também tiveram uma história. O seu parceiro, o seu esposo, a sua esposa tem uma história. E eu falo que quando você casa, você não casa só com aquela pessoa que está ali, mas com tudo que ela viveu, porque aquilo ali é uma bagagem que ela carrega. Muitos casais estão se separando porque não estão sabendo lidar com a história, com a diferença de pensamento, de visão de mundo, de crenças, de valores que cada um carrega. Eu acho bem interessante, né? Porque vou dar um exemplo tão básico. Eu tenho uma forma de fazer o arroz, meu marido tem outra forma de fazer. Porque ele aprendeu de outra forma. Existem casais que brigam por causa de um padrão de comportamento que aprendeu que é certo. Então, ciclos é basicamente isso. É padrões de comportamentos que a gente repete. Aí você casa com uma pessoa completamente diferente do seu estilo de vida ou dos seus valores. Aqui entra o problema. Já atendi muitas mulheres que sonham em casar. Aí namora com alguém que não tem sonho de casar. Mulheres que almejam ser pedidas em casamento, viver aquele amor que você sente que você é realmente amada. E aí começa a se relacionar com alguém que não teve esse ensino dentro de casa, esse exemplo dentro de casa, e elas se frustram. Eis o problema da nossa geração de hoje. A gente quer casar com o que nós estamos vendo. Eu não quero conhecer a história. Ah, mas já passou, Tati. Mas a pessoa, para chegar onde ela chegou, para ser o que ela tem uma bagagem. Agora, se é alguém, eu falo assim, a pessoa pode ser o mais desenvolvida que for. Ela vai, querendo ou não, em algum momento, projetar alguma coisa, colocar para fora alguma coisa que ela viveu. Existe uma publicação que eu fiz essa semana que eu peguei e coloquei assim: conheça a história do seu marido. E aí algumas pacientes perguntaram para mim e falaram assim: ah, Tati, meu marido não fala. Certamente você já deve ter passado por isso. Meu marido não se abre comigo. Meu marido não fala sobre a infância dele. Certamente tem alguma coisa que viveu que marcou ele. Existem sim homens, igual eu fiz a publicação que eu postei hoje. Homens que não choram. Homens que não se abrem. Homens que não gostam de diálogo. Que a parceira chega para conversar e eles fogem da conversa. Isso vem do ambiente familiar, você sabia? Vem da família que essa pessoa cresceu. Mulheres que quando o marido, o parceiro chama para um diálogo, para conversar sobre algo importante, elas fogem. Em conversas ou assuntos específicos, elas travam. Porque alguma coisa da história dela ali está mexendo. O que nós chamamos de gatilhos. Então não é normal nós convivermos com isso e pensar assim: ah, mas eu estou convivendo só com a Tati. A Tati, ela é minha esposa e ela é isso aqui. Não. A Tati tem uma história, a Tati tem uma bagagem, a Tati veio de uma família, a Tati passou por experiências, passou por traumas, por coisas que muitas vezes ninguém sabe. Muitos homens em terapia já compartilhou comigo muitas questões de coisas que eles não falavam para ninguém. E sempre a minha orientação era: compartilha com a sua esposa, compartilha com a sua parceira. Porque o que faz um casamento não durar não é só a falta de diálogo, mas a falta de transparência. É dois estranhos vivendo na mesma casa. E quando nós falamos de ciclos, a falta de diálogo também vem de um ciclo. Quantas famílias que não têm diálogo dentro de casa, que vivem no automático? Quantas pessoas que
Não perguntam da rotina do filho, não pergunta para a esposa como ela tá, não pergunta para o marido como foi o dia, não tem aquela troca. Isso me assusta muito. Porque é no diálogo, é na comunicação que ocorre a conexão. Se eu não perguntar para você como você tá, como foi o seu dia, é bem provável que muita coisa vai passar batido. Porque se eu não perguntar como que... É a mesma coisa, eu fiz a publicação essa semana. Perguntas que todo casal deve fazer um para o outro. Aí algumas pessoas falaram assim pra mim, Tati, não adianta essas perguntas não, ele não conversa comigo, ele é fechado. Eu entendo. Entendo, porque muitas pessoas sim têm bloqueios. Mas eis a diferença. Eu preciso saber da onde vem esse bloqueio. Quando eu casei, eu falo muito sobre ciclos aqui com vocês, mas quando eu casei, eu também tinha dificuldade de alguns assuntos falar, de expressar algumas coisas, eu tinha. Eu já era formada, eu já tinha uma bagagem, sim, de conhecimento, mas é na convivência, na vida a dois, que tudo vem à tona. É por isso que existem casais que namoram 6, 7 anos, 10 anos. Aí no primeiro ano separa. Sabe? É por isso. Porque a convivência faz assim, ó, com o casal. Afunila a relação. Claro, tem muita coisa por trás, que é responsabilidade, muda totalmente a rotina, sim. Mas o mais importante, muitos casais se separam porque não conseguem lidar com a realidade. Porque é na convivência que você conhece o outro, a essência. E por mais que você conviva com a pessoa a vida toda, você nunca vai conhecê-la 100%. Isso é fato. Então, se eu pudesse te orientar, se você é mãe, se você é pai, se você é esposa, conheça a história das pessoas que estão ao seu redor. É muito fácil eu julgar alguém e falar assim, nossa, aquela pessoa é exagerada, aquela pessoa é muito emocionada, aquela pessoa é muito depressiva, aquela pessoa é muito fácil eu julgar. Por trás de uma pessoa que tem comportamentos que a gente considera difícil, a pessoa difícil de lidar, é porque essa pessoa teve uma história difícil. Então, qualquer pessoa que você tiver por perto, que você realmente ama, eu quero te fazer um convite. Começa a perguntar. Começa a fazer pequenas conexões. Tati, meu marido não conversa. Vou te orientar conforme aqui em casa eu comecei a fazer lá quando nós casamos. Uma conversa vai puxar outra conversa. E vai puxar para outra conversa. Quando você conhece a história de quem você ama, eu falo assim, você acessa o íntimo do coração dele ou dela. Eu até lembro que uma frase que meu marido disse depois de uns anos de casado, ele falou que eu conhecia a essência, eu já tinha entrado lá nas profundezas do ser dele, do coração dele. E eu oriento geralmente as mulheres que eu atendo, conheça a essência dele ou dela. Olhe para o íntimo. Sabe o que faz os casais permanecerem juntos? É quando você conversa com a pessoa, não é que não tem briga, né? Casamento a gente sabe como que é, né? Tem aqueles dias que ocorre o atrito, sim. Mas quando você senta para conversar e você fala assim, nossa, com ela eu posso ser eu mesma. Nossa, com ele eu posso ser a Tati. Não existe nada melhor. Que você ter um lugar para pertencer. De você ter um lugar que você pode falar assim, nossa, aqui eu não preciso usar máscaras, eu posso ser eu. E o que tem acontecido é que muitas vezes nós estamos casando, se relacionando, ainda com máscaras. Não mostrando o nosso lado, que ninguém conhece. E quando eu falo, gente, esse lado é um íntimo do nosso ser. Podemos dizer o nosso lado ruim? O nosso lado ruim. Então,
Quando eu falo sobre história, eu vou começar a live hoje e vou terminá-la amanhã no devocional. Quando eu falo sobre história, isso é muito importante, porque eu tenho atendido muitas pessoas que estão se separando, que estão presas em relacionamentos destrutivos. Como assim, Tati? Relacionamento onde teve na família traição, teve divórcio, teve abandono, teve negligência, teve algum tipo de violência. E algumas chegam a pensar assim, eu não quero casar. Eu sou uma delas. Em algum momento da minha vida eu tomei, não quero casar não. Pra que casar? E muitas mulheres que eu atendo falam isso pra mim, Tati, casamento é difícil, eu não quero não. Porque veio de um lar conturbado. É claro que hoje em dia, para sustentar um casamento, eu falo muito pra vocês aqui, para sustentar um casamento, gente, é um desafio muito grande. Porque você vai casar, igual eu falei, não é só com a pessoa. É com tudo que ela é, com tudo que ela foi, com a história de vida. E a gente pensa, eu tô casando com aquele cara porque ele é lindo, ele é inteligente, ele é empreendedor, ele é o cara. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 3, 4, você conhece a verdadeira essência da pessoa. E aí muitos, nesse período, se separam. Se vocês pararem para analisar, o índice de divórcio tá imenso aqui no Brasil. É um dos maiores do mundo, no Brasil. Sim. Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que se casam, né? Embora hoje em dia a maioria estão preferindo morar junto ou fazer a união estável, porque não querem mais o comprometimento. Porque casamento é comprometimento. Casamento é uma aliança que você faz com a pessoa. E muitos não estão querendo fazer mais isso. Então, quando eu falo para vocês sobre padrões de comportamento, família, ciclos, você precisa saber o ciclo que se repete na sua família. Não só na sua, do seu marido. Tati, eu estou só namorando, eu estou conhecendo. Até minhas pacientes que estão no período que elas estão, sei lá, flertando, estão ainda tendo encontros. Eu falo para elas assim, conheça a história dele. Tati, mas a Tati tá só no começo, não tem... você vem com essas conversas. Não. Conheça a história. Porque a história de cada ser humano é diferente. Muita coisa você não vai saber do outro no começo. Você vai saber depois de anos. Mas se no começo você já sabe algumas coisas que ele ou ela passou, você vai conseguir entender um pouco mais e ajudá-lo. Eu nunca esqueço de casos assim que eu atendi quando eu me formei. Eu atendi adolescente, eu atendia crianças. E eu gostava muito de perguntar como que era a família, como que era a rotina. E a maioria falava assim, lá em casa não tem diálogo. Meus pais não conversam. Eu lembro de uma jovem de uns 18 anos que ela não conseguia falar e na sessão ela sempre chorava muito. E o sonho dela era fazer medicina. Ela estava já há alguns anos fazendo cursinho. E aí ela falou assim, Tati, em casa não tem diálogo. Em casa, meus pais não conversam. Eu só fico trancada dentro do quarto. Eu tô conversando porque eu tô aqui com você. Mas em casa eu não converso. E eu vendo aquela menina com tantos sonhos, estudava porque ela queria mudar de vida. E eu ficava pensando, imagina com quem que ela vai se relacionar, como que ela vai ser. Tomara que esse cara transborde ela e que seja um cara muito bom, porque se não for, ela vai se frustrar muito. E ela vai reprimir. Mulheres que cresceram em um lar onde havia violência, ou o pai gritava, ou o pai era violento, ou o pai batia nas coisas, ou o pai batia na mãe. Quando elas começam a namorar, ou quando elas começam, até se casam com essa pessoa, elas vão levar essa bagagem emocional. Sabe aquelas mulheres que travam em algumas conversas? Quando
alguém fala mais firme, mais duro, elas travam. É porque ela tem algum trauma naquilo. Do ambiente familiar, do pai. Não tem como. Quando a gente casa, nós projetamos a figura paterna no marido. E da mesma forma acontece com os homens. Eles procuram na esposa uma mulher amável, uma mulher dócil, uma mulher que apoie, que encoraje. E da mesma forma. A esposa, ela busca uma proteção no homem. Um amor, uma segurança. Ela busca isso. Então, muitas mulheres, muitas vezes, elas casam esperando algo. E o maior erro, elas buscam suprir o que elas não tiveram do pai. E aí, se eu não conheço a pessoa que eu vou me casar, vou dar um exemplo. A Tatiana, supondo que eu não tive um pai. Meu pai não foi presente, meu pai mal conheci. Eu cresci sem a figura paterna. Aí eu caso. E meu marido é uma pessoa, supondo, emocionalmente distante. Se eu não tive a figura paterna, é bem provável que eu desenvolva o estilo de apego ansioso. O que é isso, Tati? É como se fosse uma insegurança emocional em que eu busco esse amor no outro. O estilo de apego é como se fosse... Está muito relacionado também com a construção das feridas da infância. Só que o estilo de apego é a nossa forma de amar. É como se fosse um filtro, tá? Que direciona, mas também que nos fazem ter alguns tipos de comportamento. A pessoa ansiosa, com estilo de apego ansioso, ela precisa constantemente de confirmações de que ela é amada. Ela é insegura. Então ela busca uma aprovação. Aí supondo que eu case com alguém que é emocionalmente distante. Eu vou me frustrar. Eu vou buscar. Aqui entra a questão da dependência emocional. Mulheres que não tiveram o amor paterno, elas acabam desenvolvendo uma dependência, porque elas buscam suprir nos parceiros o que elas não tiveram. Isso também se torna um ciclo. E aí você casa, você se frustra. Se vocês dois não conseguem lidar com a situação, vocês vão se divorciar. Aí, se vocês já tiverem filhos, esses filhos vão carregar uma parte disso? Percebem como que é uma ramificação que vai para todos os lados? Então, se você não sabe, a família, por exemplo, o que faltou na sua família, o que faltou na família do seu marido, vocês casam e vocês não aprendem a lidar com isso, em algum momento a corda ela pode arrebentar. O que é isso, Tati? Crise. Todo casamento passa por crise, que na verdade a gente fala crise, mas eu gosto de pensar como estações. Todo casamento passa por estações. No começo, aquela fase boa, é a paixão, é quando o casamento, assim, o começo, eu falo assim, até antes de casar, é a paixão. O primeiro ano de casamento não é a lua de mel. Primeiro ano é a fase da adaptação, que eu falo que é uma das fases mais difíceis, o primeiro e o segundo ano. É mentira? Os 7 anos, Tati. Geralmente a crise dos 7 anos é quando o casal, eles deixam de ter uma rotina e eles se acomodam, se acostumam um com o outro. Por isso que é a crise dos 7 anos. Mas no começo, eu falo assim, vocês precisam no começo ter já em mente o que vocês dois levaram para o casamento. Quais são os princípios que regem a relação de vocês? O que vocês aceitam e não aceitam? Quando nós casamos, aqui em casa, vou até compartilhar um negócio com vocês. Eu tinha uma forma de pensar para algumas coisas, meu marido tinha outra. Em alguns momentos dava atrito. Por isso que eu falo que o primeiro ano de casamento é a fase de ajustes, adaptações. E aí, nesse primeiro ano, a gente discordava em muitas coisas. Isso é normal acontecer. E aí, meu marido chegou num acordo, ele falou assim pra mim, nós precisamos construir a nossa família. Construir a nossa cultura do lar. O que não deu certo nas nossas famílias, a gente não vai pegar.
O que foi bom, a gente agrega, traz para dentro da nossa casa. Isso foi muito legal. Porque muitas vezes a gente casa e fala assim, ah, mas meu pai era assim, né? Ah, mas minha mãe fazia assim. E você não casou com seu pai, você não casou com a sua mãe. Você casou com seu marido e com a sua esposa, né? E aí muitas pessoas estão separando porque acham que casou, sei lá com quem. E aí estão se divorciando por conta disso. Então casou, tchau pai, tchau mãe. Eu estou indo construir a minha família. A sua família que você vai construir é mais importante do que a família que você veio. Tati, Embora você seja uma consequência dos seus pais, da criação, você hoje decidiu, você escolheu ter uma família. Pessoas estão se separando porque deixa a família de origem interferir no casamento, gente. É sogro, é sogra, é pai, é mãe. Então, eu sempre falo, se tem algo afastando vocês, vocês têm que cortar isso. Tudo que afasta vocês, é a televisão? Arranca. Trabalhando demais? Diminui o tempo de trabalho. É a família, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão começar a brigar um contra o outro. E vão esquecer que é vocês dois contra o problema. Não sei como que era na família de vocês. Eu quero que você pense. Mas na sua família, vocês tinham um hábito, 2 hábitos, de comer na mesa? Fala pra mim. Vocês tinham um hábito de comer na mesa? Primeiro hábito. Segundo, vocês tinham o hábito de celebrar coisas da família? Aniversário? Às vezes não é nem fazer festa, mas celebrar com um bolinho? Algumas conquistas, vocês celebrarem? Existem famílias, lares, que não tiveram isso. Não comiam na mesa, não dialogavam, não perguntavam como foi o dia um do outro. Aniversário, que aniversário que era? Um dia comum. E eu falo que aniversário é a celebração. É a celebração do seu nascimento. Nada mais. Aniversário é celebrar. Poxa, vamos celebrar hoje a vida, sei lá, da Fernanda. Somos gratos pela sua vida. Isso é aniversário, gente. Aniversário não é bolo, não é... Aniversário é celebração. Nem que seja um jantar, nem que seja uma lembrancinha. Olha, toma isso aqui. Eu lembrei de você. Aniversário é isso. Mas o que estão fazendo com os aniversários hoje em dia? É mais para os outros do que para o aniversariante. Então, se na sua família você não teve, você precisa entender que você precisa quebrar esse padrão e fazer diferente. Eu vou dar um exemplo. Na minha família de origem, nós não sentávamos na mesa para comer. Já do meu marido, sim. Então, o que a gente adotou? Na nossa casa, vamos sentar na mesa. Então, existem padrões que a gente vai reproduzindo sem saber a origem. Ou, às vezes, a gente até sabe, mas não entendemos o quão ruim isso é. Então, esses ciclos geracionais vão se repetindo. E se você já é mãe, se você já é pai, eu gostaria que você perguntasse para os seus filhos o que eles gostariam que vocês fizessem juntos. Eu lembro, eu atendi uma... Assim que eu me formei, eu atendi uma menininha. Acho que uns 8 aninhos. E eu lembro que o pai dela era caminhoneiro. E sempre que quando ele vinha de viagem, ele trazia um presente para ela. E ela associou que quando ele vinha, era como se fosse o aniversário dela, porque toda vez ele trazia presente. E ela até falava pra mim, né? O papai vai vir, vai ser meu aniversário. Toda vez. Como assim toda vez seu aniversário? Porque ele traz presente pra mim. Então ela associou os presentes com o aniversário. Por quê? Eu não sei. Então, às vezes, a gente tem esse hábito, né? Só vou presentear no aniversário em datas comemorativas.
E aí, se você começar a analisar, as famílias de hoje em dia não passam mais tempo com os filhos. Eu sempre pergunto para as mães, para os pais, né? Como é a rotina do seu filho? Eu tenho curiosidade de entender. É mais tempo na televisão, gente. É mais tempo no celular. Eu fico tão triste. Porque as crianças fazem isso porque é o que tem para fazer. Mentira quem fala para mim, porque é mais divertido. Não, é porque é o que tem para fazer. Ensinaram esse mundo para a criança. A criança, ela aprende. A criança é inteligente. Se tivesse o pai ou a mãe para brincar, estaria com o pai ou com a mãe brincando. Se tivesse algum lugar para a criança brincar, que seja uma ludo dentro de casa, um lugar interessante, que tem pais que eu acho tão legais que eles fazem alguns tipos de brinquedos bem terapêuticos, podemos dizer assim. Então, se eu quero ter um filho, eu preciso proporcionar um ambiente saudável para esse filho crescer e ser um adulto saudável. Se o seu casamento não tá bom, eu não aconselho você ter filho agora. Com toda a propriedade. Por quê? Porque o filho vai vir e dependendo de como está o ambiente familiar que vocês estão vivendo, esse filho vai chegar, ele vai precisar de atenção. Ele vai precisar receber todo o amor, todo o carinho, todo o afeto de vocês. E se vocês não estão bem, como vocês vão conseguir dar? Eu já vi cônjuges que em algum momento, quando tem filhos, fica com ciúme do próprio filho. Por demandar muita atenção da mãe. Então, o filho tem que vir quando vocês estiverem bem. E vocês tiverem condições emocionais, principalmente condições emocionais, para receber esse filho, para dar uma estrutura para esse filho. Para não se tornar um adulto frustrado, um adulto com traumas. Se bem que todo ser humano vai ter traumas. Porque existem pessoas que eu atendo que até falam assim pra mim: ai, Tati, eu não sei porque minha mãe foi ter tanto filho. Eu não sei porque meu pai e minha mãe resolveram me ter. Por quê? Por causa das condições que cresceram. A escassez, a vida que tiveram. Tati, mas você pode pensar assim, mas quem tá errado? É de quem tem o filho? Nem sempre. A gente não sabe a situação que levou a pessoa a ter aquela gestação. O que nós sabemos é o que nos contam. Mas se você tem filho já, eu preciso que você entenda que você precisa construir um ambiente familiar saudável. Aqui entra a questão do divórcio. Eu sempre falo que a questão do divórcio é algo muito, muito complexo de falar. Porque ao mesmo tempo que eu sou muito a favor da família, eu penso que se o casal briga demais e tem filhos, eu penso mais nos filhos do que no casal. Se eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, porque eu cresci num ambiente familiar que meus pais brigavam muito. Quando eles separaram, eu não queria que eles separassem. Claro que não, como filha eu vou querer? Não, eu amava, né, minha família. Mas de tanto eles brigarem, foi a melhor coisa que aconteceu. Tivemos paz. Só que hoje, as pessoas querem sustentar um casamento. Eu falo assim, às vezes é bom um afastamento por um tempo. Nem que vocês voltem. Porque não tem nada pior do que uma criança crescer num ambiente de grito, de humilhações, de brigas. Eu sei porque eu fui essa criança. É terrível. Você não sabe que dia que vai estar bom, você não sabe, é instável. Então hoje, a bandeira que eu levanto, a causa que eu luto é pais funcionais que querem ter filhos e construir um ambiente para esses filhos. Se na sua família você não teve uma família estruturada, quebre esse ciclo para que a partir de você construa uma família estruturada. Porque não tem nada pior do que você ver uma criança, ou um adolescente, porque o adolescente também precisa muito dos pais. Não tem nada pior do que essa pessoa crescer sabendo que os pais não se amam. Às vezes, tem pais que até se amam,
Mas é tanta coisa por trás, tantos padrões ruins, de brigas, marido que não entende a esposa, marido que não quer ouvir, esposa que não quer cuidar, esposa que não consegue dar amor. Isso é dos dois lados, não é só de um lado, não. E aí acontece os atritos, as brigas, as discussões, pessoas chamam as crises. Mas a crise, gente, na verdade, tá trazendo à tona o que tá acontecendo, tá trazendo à tona a realidade dos dois. A crise não é muitas vezes para separar. A crise é para revelar, isso aqui não tá bom. Isso aqui vocês precisam ajustar, vocês precisam melhorar. Mas o que acontece? As pessoas veem a crise e quando tá próximo do caos, elas buscam ajuda. Aí quando vão buscar ajuda, não tem muito mais o que fazer. Que já se feriram tanto, já se magoaram tanto, que nem a terapia muitas vezes resolve. Eu sempre falo assim, mas Tati, mas para Deus nada é impossível. Sim, eu creio. Só que pensa comigo, vocês se ferirem durante anos. Anos e anos e anos. Vocês vão apagar da memória o que aconteceu? Fala pra mim. Não. Não tem como, não tem ser humano que apague as palavras que ouviu. Porque na hora da raiva, a gente fala coisa que a gente nem percebe. Solta coisas, palavras que marcam e vai marcar para a vida toda. Eu tenho certeza que você lembra de palavras e frases que você ouviu da pessoa, do seu marido, da sua esposa, que te marcou. Ou palavras que muitas vezes seus pais falavam um para o outro. Você lembra. A gente guarda palavras que marcam. A gente não esquece. Os seus filhos também não esquecem as palavras que você diz para eles. Ninguém esquece. Então, se eu pudesse falar para alguém assim, Tati, meu casamento tá um caos, a gente briga todo dia, é o terror, e eu tenho filhos pequenos, eu falo, priorize os seus filhos. Como assim priorize os seus filhos? Não exponha os seus filhos a este caos. Nem que vocês dão um tempo, nem que vocês busquem entender o que está acontecendo. Jamais briguem na frente dos seus filhos. Jamais aponte o dedo na cara um do outro, mas jamais se peguem na frente dos seus filhos. Essa criança, esse adolescente que vê isso, ele vai crescer desestabilizado. Porque a família é para trazer segurança. O filho busca nos pais segurança, amor, paz. Gente, paz. Tudo que nós queremos quando a gente chega em casa é paz. É amor. É um abraço. É um ambiente para você falar assim, nossa, é tudo que eu preciso. Então, eu sei que muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, eu tô na dúvida, não sei se eu volto. Vocês precisam, antes de tudo, pra voltar a um relacionamento, é tratar o que ficou. Tati, eu sou casada, mas é uma luta. Porque é ruim, gente, eu sei, quando só uma das partes se empenha. É ruim remar sozinho. É ruim. E quem rema sozinho, uma hora cansa. E eu sempre falo, e quando cansa, vai embora. É ruim isso? É, porque a família é a primeira instituição feita pelo Senhor. A família é um projeto de Deus. Só que o que tem acontecido é que a gente não está tratando as raízes dessa família. O que é as raízes? A história. Igual eu disse para vocês no começo, quando a gente casa, não casa só com a Tati. É com tudo que vem por trás. Com a história, com as experiências. Você sabe, por exemplo, se seu marido cresceu num lar que tinha amor? Você sabe se seu marido ouviu um eu te amo na vida dele? Você sabe se a sua esposa cresceu num lar onde tinha abraço ou ela cresceu num lar conturbado? Você sabe se a pessoa que você está se relacionando hoje já foi abusada ou não?
Tati, mas jamais. Você sabe, às vezes não sabe. Que tem pessoas que não falam. Quando as pessoas têm bloqueio na vida sexual por conta de traumas. Você sabe se essa pessoa já sofreu violência doméstica? Já bateu em alguém? Ou já apanhou de alguém? Já presenciou brigas dos pais dentro de casa? Isso é muito sério. E muitas vezes a gente está casado com alguém, ou você está casado com alguém que você não conhece. É triste? Muito triste. Você está casado, mas Tati, e se ele não fala? Eu sei que é difícil, porque quando a pessoa não fala, como que você vai saber? Por isso que na minha imersão eu vou falar sobre comportamentos. Como saber, como analisar os traços, os comportamentos de uma pessoa e saber o que tem por trás. Existem traços que são de alguns tipos de traumas. Alguns traços específicos que são específicos de abuso. Sim. Específico de ambiente familiar conturbado ou disfuncional. Aquele ambiente que tem muita briga. Sim. Existem traços específicos de uma mulher que sofreu violência doméstica. Ou cresceu em um lar onde havia violência doméstica. Sim. Tati, pelo comportamento, pelos sinais que ela dá. Comportamentais. Então, quando eu falo sobre ciclos geracionais, é que em todas as famílias existe ciclos bons e ciclos ruins. Já viu que tem famílias que, poxa vida, todo mundo prospera. Todo mundo vai para uma linha de trabalho e todo mundo vai. Já viu famílias que... Eu já vi muito isso também. Que as mulheres são todas dependentes financeiramente. Só dependentes. E os maridos é o que controla o dinheiro. Ou também mulheres que são totalmente, podemos dizer, que querem mandar no marido, que não respeitam, que não honram. Sim, mulheres que muitas vezes não conseguem amar. Não consegue ser aquela esposa prestativa. É aquela que manda no marido. Tem família que existe esse ciclo de comportamento? Existe. Que um padrão geralmente vem da mãe. Esse padrão vem da mãe. E as filhas passam a ser igual. Sabe aquele ambiente familiar? Que a mãe tem que ser o pai. E o pai passa a ocupar o papel da mãe? Família disfuncional. E que muitos falam, meu pai é um banana, meu pai não... É um ciclo ruim, gente. Quando o homem deixa de cumprir o seu papel dentro do sistema familiar, geralmente tem a mulher que sim, ela quer tomar esse lugar, existe. Mas existe também um ambiente familiar em que o homem, ele não assume o lugar dele, de resolver as coisas da casa, de tomar iniciativa, de tomar direcionamentos. Existe. Homens que são acomodados, claro que existe. E a mulher é aquela mulher sobrecarregada, cansada. Aquela mulher que tem que resolver tudo. Aquela mulher que está esgotada, porque é casa, é filhos, é roupa para lavar. E ainda algumas delas trabalham fora de casa. Tem uma empresa, tem uma profissão, tem uma carreira. Então, hoje em dia, se a mulher ela casa com um homem que não cumpre o seu papel de homem, ela vai carregar o peso do casamento, de tudo sozinha. Porque casamento é para dividir responsabilidade, concordam? Uhum. Agora, se eu estou casada com alguém que não quer cumprir o papel, às vezes não é porque também não quer, depende. Tá, a gente pode aprender? Pode. Mas qual que é a referência de homem que essa pessoa teve? Se você perguntar pro seu marido qual foi a referência de homem que ele teve, quem que ele falaria? Você saberia quem é essa pessoa? Tati, eu preciso saber? Precisa. E se essa pessoa não teve? Então, quando eu falo pra vocês sobre padrões de comportamento, é isso também. O que eu tenho atendido de mulheres que estão, Tati, eu tô cansada.
Tati, é filha, é tudo. Eu tô cansada. Aí quando eu paro pra perguntar sobre a história, sobre a família do marido, Tati, é igual. A minha sogra é cansada, a minha sogra é sobrecarregada, a minha sogra... Padrões de comportamento, ciclos geracionais. Tati, como faz pra mudar esse ciclo? Primeira coisa, conhecimento. Já tô casada, Tati? Tudo bem. Agora você precisa estudar. Ana Márcia, estudar. Eu vou indicar alguns livros depois. Porque você precisa entender que, assim, eu não sou a favor do divórcio, gente. Casamento, gente, é a estrutura perfeita para os filhos crescermos adultos saudáveis emocionalmente. Adultos que vão querer casar e constituir família. Entendem? Só que pensa comigo. Os pais, eles têm uma responsabilidade imensa quando eles têm filhos. Você vai criar um ser que não é seu. Você está criando aquela pessoa que vai casar também, e vai ter uma família também, e vai ser pai também. É uma responsabilidade imensa. Então, quando a gente fala sobre ciclos, olha o símbolo que eu coloquei aqui, né? É um ciclo. Quem quebra? Eu e você. Como, Tati? Conhecimento. Coisas que estão acontecendo na sua casa, que você acredita que não é normal, chama o seu marido ou sua esposa para conversar e resolver isso. Tati, aqui em casa não tem diálogo, não tem conversa. Eu acredito que você consegue, em grande parte sozinha, não tem como. Mas em grande parte, podemos dizer reverter um pouco da situação? Sim. Porque os filhos, eles observam os pais. E com sabedoria, a gente consegue. Depende do outro? Depende também. Então, quando eu indico para vocês algum tipo de livro que fala sobre essa temática, é porque o conhecimento abre a nossa visão. Então, no começo da live, eu comecei falando sobre conheça a história da pessoa que você convive. Muito mais do que diálogo, transparência. Se você ainda não viu, você vai voltar lá no meu perfil. Eu coloquei 8 perguntas que todo casal deveria fazer um ao outro. E tem algumas perguntas que são específicas com relação à história de vida. É difícil falar sobre a nossa história. É mais fácil pegar e não falar, não mexer, porque já passou. Só que é libertador você estar do lado de alguém que você conhece quem ela realmente é e as bagagens que ela tem. Igual eu compartilhei essa semana. Todos nós levamos para o casamento uma bagagem. Só que existem pessoas que têm dentro dessa bagagem emocional roupa que não presta mais, roupa rasgada, roupa velha, que é o quê? Coisas que já deveria ter saído há muito tempo e estão lá ainda pesando. Pendências, coisas que não resolveram, mágoas, traumas, resquícios do passado. É por isso que muitas pessoas estão frustradas nos seus casamentos. Porque está carregando bagagem que não devia mais, já tinha que ter tirado há muito tempo. Você quer saber se uma pessoa está frustrada consigo mesma? Observa o humor dela. Observa como que é a expectativa de vida dessa pessoa. Como que ela acorda, como que ela dorme. Como saber, Tati, se uma pessoa está sobrevivendo? Olha o que ela faz. Olha se ela consegue pensar no futuro. Observa. Se tem brilho, se tem alegria. Se não tem, é porque se você ouvi-la, você vai ver que tem coisas ali que está sobrecarregando ela. Então, se eu pudesse te orientar hoje, nessa área conheça-se. Olhe para dentro de você. Conheça a sua história. O que está pesando dentro de você que você já deveria ter colocado para fora há muito tempo? Mágoa, traumas, coisas que te magoaram que você muitas vezes não fala para ninguém. Coloca para fora.
Você pode escrever, que é escrita terapêutica, mas você pode falar com alguém, ou você também pode falar com quem te feriu. Freud ele já falava que associação livre, a cura pela fala. O ato de falar é libertador, é transformador. Quando a gente fala, muitas das doenças emocionais, elas podem ser curadas pelo falar. Pelo me perdoe, você me feriu nessa área, eu estou triste com isso, com eu não vou fazer mais isso. O falar. Então, use as palavras ao seu favor. Fale com sabedoria. Libere palavras para os seus filhos e para quem mora com você, com quem seu cônjuge, palavras de amor. Porque as palavras, elas curam, mas elas também adoecem. Tá? Então é isso. Eu vou terminar nossa live. Amanhã cedo eu volto para compartilhar um pouco mais. Eu fiz um cronograma que amanhã cedo eu vou compartilhar com vocês sobre ciclos geracionais. O que a psicologia fala sobre isso? Tá? Na nossa concepção cristã, existe, né, a questão das maldições hereditárias. Existe. Só que em Cristo nós somos livres. Só que na psicologia existem os padrões de comportamentos que eu quero ensinar para vocês, que se repetem. Lembra que eu dei no começo um exemplo de famílias que têm algum tipo de hábito e todo mundo vai reproduzindo? Alguns reproduzem sem saber o porquê. Ah, mas porque minha mãe e minha avó faziam essa receita aqui, e desse jeito aqui, tá? Então amanhã cedo eu volto. Provavelmente eu vou começar a live com vocês 6h30 da manhã, tá? Então o horário de Brasília vai ser 7h30 da manhã. E amanhã eu volto pra gente conversar. Um beijo, gente. Boa noite.